Então tá bom. Então, olha, enquanto eu vou achar aqui como é que é essa cena, porque a Maria Marta que salva o Zé Pedro das garras do Zé Alfredo também, eu vou chamar o Amaral, que é um especialista em sampaco. É aquela história do olho, o branco do olho ter 3 cantos, né? As laterais, como todo mundo tem, ou tem também aquele branco aqui embaixo, ou branco aqui em cima, ou realmente é uma situação que faz com que as pessoas se predisponham a ser vítimas de tragédias. Hoje ele vai falar de uma série de pessoas que têm essa condição, que você olha nos olhos, não é? E aí ele acha que uma coisa boa que ele quer passar, que isso tem jeito de consertar. A pessoa que é sampaco não precisa chegar a uma situação de tragédia, tá certo? Então, vocês vão ver agora, vamos lá. Bom, e hoje nós vamos tratar de um assunto muito interessante, que você com certeza já acompanhou, inclusive aqui no nosso programa, e hoje ele está de volta aqui, que é justamente o Amaral, um especialista em sampaco, uma condição dos olhos, inclusive, que pode levar a acontecer tragédias na vida de quem tem essa condição, não é? Mas o trabalho do Amaral é mais voltado justamente para evitar que esse tipo aconteça. Então, identificar quem é sampaco ou sampacu, como muitos preferem, e evitar que essas coisas ruins possam acontecer. Então, eu estou aqui com ele. Boa tarde, viu, Amaral? Boa tarde, obrigada Sônia. pela presença, mais uma vez, Obrigado no nosso programa. E também com a jornalista Márcia Pelvezan, aqui conosco. Obrigada, Márcia, pela presença. Esse assunto realmente é muito... É muito importante, eu tenho muita curiosidade, né? tenho muito interesse. É verdade. E assim, são muitos os artistas, são muitas as figuras famosas que têm essa condição, que o Amaral vai explicar pra gente. Primeira coisa, o que é um sampaco. Ou é sampacu que se pronuncia? Sampaco, a palavra é oriental mesmo, e né? é paroxítono. Certo. Por isso que ela escreve com N, ao invés de lâmpada, que seria com M. Então ela certo. é sempre dessa forma, sampaco. Certo. E o que é um sampaco? Na verdade, o sampaco é o olhar de 3 lados brancos no olho, que seria essa possibilidade aqui do branco embaixo ou em cima. Tá. Conforme. É mais comum embaixo mesmo, né? O normal é o in embaixo, mas o Charles Manson, da família Manson, que matou a família Sharon dele, Tate, né? a Sharon Tate, ele era o Yang. Geralmente são pessoas mais violentas e agressivas. Certo. Ele é menos comum, bem menos comum. Mas quando presente, o indivíduo pode se tornar um pouco violento. Não é bom. Então, normalmente Agora, a gente tem 2 lados brancos, o sampaco tem o terceiro, né? Sabe que a gente separou nomes de muitas pessoas que são não só artistas, mas que acabaram ficando aí muito conhecidas do público, para que o Amaral nos diga se são sampacos ou não, e sendo como essas grandes tragédias aconteceram na vida delas e como é possível evitar que isso aconteça com outras pessoas sampaco também. A Márcia, inclusive, está aqui com a gente, porque sabe quais são os artistas, Sim, né? Como tem muitos certeza. artistas realmente com essa história. Mas nós vamos começar, na verdade, com os nomes que andaram aí nas manchetes dos jornais mais recentemente, da última semana para essa, que é o caso de Suzane von Richthofen e a sua companheira de agora, Sandrão. Elas envolvidas em crimes cruéis, bárbaros, hediondos. Uma manda matar os pais, participa, a outra participa do sequestro de um adolescente e acaba participando da morte do menino também. Como é que se explica? Elas têm alguma coisa de sampaco? a Suzane, não. Ela poderia até caminhar para o Yang. Sim. Mas a outra menina, a Sandrão, Sandrão? sim. Ela Além é da voz sampaco? dela, porque o sampaco é movimento de rosto, corpo e voz. Tá. A voz dela, você observe que é uma voz estranha. É uma característica de sampaco. A Suzane, como já foi dito aqui do seu programa, ela tem uma característica sociopata, psicopata, mas é o que eu chamo de mente, ela é uma mente complicada. E é fácil de ver. O olhar dela está sempre... Ela não é sampaco no sentido do olhar. Certo. E ela não tem, talvez, a mente sampaco. Ela tem algo muito pior. É mesmo? Ah, com certeza que sim. Eu não conviveria com essa menina, não gostaria de conviver nem Certo. 10 segundos. Nenhuma das duas aí não me merecem confiança. Certo, quer dizer, mas Sandrão, para você, é sim, sampaco. ela é sampaco. Com certeza. Sandra, sim. Isso seria um dos motivos ela estar envolvida em situações tão pesadas. Sim, sim. Tá certo. Amaral, ele gostaria que você fosse até o telão lá explicar quando a gente projetasse as fotos Tá das ótimo. pessoas, Tá onde é ótimo, que está com o licença. sampaco ou não. Pode explicar pra gente como é que é essa característica sampaco ou não, Amaral? A pupila dela está bem alta aqui, tá vendo?
Sim. O campo do olho ele tem mais ou menos 2:1. É um campo muito pequeno. Qualquer movimento da íris já desfoca um pouco a situação. Se ela fizer esse movimento bucal, observe que a bochecha, isso aqui sobe um pouco, essa parte aqui dessa linha de tempo, e automaticamente ela vai encobrir parte do olho, o que caracterizaria não ser sampaco. Mas isso não impede em absolutamente uma boa análise. Então, eu não tenho dúvidas, ela é sampaco, a voz dela é voz de característica sampaco. A outra menina, não. Você observa o olhar dela, agora ela está com a boca aberta também jogando essa região para cima, Sim. mas o olhar dela é um outro olhar, que a psiquiatria precisaria falar melhor a respeito. Na minha opinião, ela é uma mente perigosa, muito perigosa. Certo. Não vale a pena arriscar conviver com essa menina. Ela é uma mente que pode, num momento, fazer coisas muito sérias. Terríveis, como já fez, na verdade. Mas ela não é sampaco, Não, é Sandrão. como sampaco, não. E a mente dela não seria uma mente sampaco. Na minha opinião, ela tem uma mente com um grau de comprometimento, ela é uma mente comprometida, com forças ocultas, com obsessores. Ela tem obsessores e forças muito sérias em redor dessa menina. Certo. Você disse que tem exercícios que corrigem, não é? Quem tem a característica sampaco. Sandrão teria uma correção, é isso? Tem. Sandra mesmo? tem. Essa moça tem. Não é uma coisa fácil por ela já estar no meio de delinquência, de comprometimento de celas, em presídio e tudo mais, isso complica um pouco. Mas se ela tiver um pouco só de vontade, eu conseguiria excelentes resultados com ela, conforme Mesmo depois de um crime tão bárbaro como ela cometeu? É pesado, mas eu vejo a correção dela mais fácil do que a da outra menina. A outra menina, Suzane, eu você não acha um caso arriscaria perdido? muito, porque ela é tão instável que eu poderia me perder no emaranhado da conversa com ela. Entendi. Olha, daqui a pouco o Amaral, que é especialista em sampaco, ele vai mostrar com esse espelho que vocês estão vendo aqui no nosso estúdio, um exercício, pelo menos um exercício de correção dessa condição para que as pessoas portadoras, né, disso não tenham tragédias na sua vida ou acontecimentos muito ruins, muito pesados, né? Vamos falar da Andressa Urach, que também teve nas manchetes dos jornais, uma situação complicada, inflamação após inflamação, cirurgia após cirurgia, um risco, não é, que os médicos dizem que ela sempre vai correr, inclusive de ficar paralítica. Como é que você vê isso? Ela é sampaco? Ela é. Ela é mesmo, não Ela é só uma questão de sampaco, ângulo uma mente de relativamente frágil. E o fato dessa foto estar inclinada, mas é a movimentação do rosto que me diz, independente dela estar inclinada. Então, eu não tenho dúvida, eu já andei olhando algum vídeo dela, alguma foto dela e alguma exposição em notícias e, com certeza, ela é sampaco. Ela tem correção. Agora, ela com muito trauma, é um trabalho maior. Eu vou fazer o exercício do espelho e se ela tomar conhecimento do seu programa e ela quiser fazer, ela vai ter excelentes resultados. Porque, por exemplo, agora ela é evangélica, é importante dizer que a história de sampaco não tem a ver com religião, né, Nenhuma. Amaral? Nenhuma. Não depende de dízimo, oferta, de nada. Ele é por ele só. Certo. Cuida-se por ele só. É compreensão. São 3 situações. Compreensão, ação e manutenção. Quando eu for explicar o espelho, eu vou explicar o passo a passo do que fazer. Eu tenho tido pessoas que ao longo desses anos do seu programa para cá me procuraram, sempre em estado de desespero. Amaral, quero me matar, a vida não tem sentido. Eu tenho dado sentido a muitas delas. São pessoas de recurso, pessoas médicas, psicólogos que têm me procurado e os resultados têm sido excelentes. Mas algumas delas, depois de um tempo, acham que está tudo bem e terminam... Não faz a manutenção. Ela faz assim, olha, Amaral, eu quero ir em Salvador te ver, te agradecer, te abraçar. A vida parece que normalizou, casa, engravida e vai seguindo. Mas não fez o dever de casa certinho, lá na frente ela pode cair, né? E cair mais forte. Certo. Quer dizer, a Andressa Urach é sampaco. Com certeza, a mente dela a levou a isso aí. Ela está passando por essa fase tão difícil na vida dela, né? Sim. A gente falou da Suzane, de Sandrão, e agora a gente vai falar do Renner, o cantor Renner, que uma vez você chegou a comentar aqui no nosso programa, né? O Renner, eu vi até a matéria do casamento, o Rick mandando dizer que falou tinha com ele, convidado. etc. Esse rapaz tem correção facílima. Facílima esse rapaz. Ele pode total... voltar a cantar e até fazer dupla novamente com o outro rapaz. É mesmo? Mas ele precisa corrigir. Ele tem uma instabilidade sampaco, com mente sampaco. E
Ele tem que cuidar. Se quiser cuidar e me procurar, eu prometo a ele que ele sai disso. Ele é evangélico agora, eu vi conversando, eu conheço a parte mas não evangélica. conflita, porque mas não uma é coisa, religião. não deve, se ele ficar lá no evangelho e estabilizar a vida dele, amém, aleluia, graças a Deus. Certo. Se ele sentir necessidade e as coisas estiverem altos e baixos, quiser me procurar, eu estou à disposição assim? dele. Eu tenho uma dúvida de leiga total. É lógico que a gente sabe do assunto e tal, mas a gente nasce assim, né? Com essa formaçãozinha nos olhos, ou não? Geralmente não. As crianças não? até uns 8 meses, elas têm olhar firme, via de regra, salvo um trauma muito grande no parto da mamãe. Se você observar a Cláudia Leite, a cantora lá de Salvador, Sim. da minha cidade, ela tem um filho lindo, os olhos lindos, firme, no meio certinho. Mas se houver um trauma de útero muito forte, a criança pode se abalar e nascer com medo. E vai desenvolver a partir daí. Os pais que gritam muito seus filhos, não faça isso, vou te bater. Ele vai criando aquele trauminha, aquele medinho e o olhar vai sampaqueando. Ele vai caindo. Seus pais o olho devem vai evitar fazer caindo. isso em seus Quer filhos. dizer, não é uma questão de anatomia. A gente não, você não Não, nasce. não. É uma questão psicológica, Mental. 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 E habitua-se. Inclusive, eu sou sampaco. Ah, você é? Eu sou muito sampaco. Eu luto para não ser. Que interessante. Mas eu vou morrer dessa forma. A correção 100% não existe. Eu não conheço ninguém, porque está na minha mente esses anos todos. Mas você vai amenizando Hoje eu também. já tenho um foco. Se eu estou aqui trabalhando aqui com vocês, conversando com vocês, é só isso aqui que eu estou fazendo. No passado eu estava aqui, eu estava viajando a 10 por hora em cada lugar. Agora, o olhar do Renner, ele é claramente sampaco, na visão Olhar mais e mente. tradicional, de 3 cantos brancos, né? Sim. Ele é in. Ele é in. Ele é in, realmente. Quer dizer, e para ele seria muito fácil corrigir tudo Facinho, isso. ele eu corrijo fácil. Tá, Alcoolismo, a qualquer esperança coisa no ar. dele. Eu estou te falando de coração, De coração, certeza não, mesmo. e é uma boa É só ele notícia. dizer assim, Amaral, eu quero, me ajuda. Pronto, não precisa mais do que isso. Aí Aí deixa o conversa resto com comigo. você. E posso Parece perguntar- até uma brincadeira falar isso assim ao vivo. Não, mas daqui a pouco você vai conversa demonstrar nacional, também, mas né? é assim mesmo que funciona. E quando, a partir dos exercícios, o olhar volta a ficar Vai chegando, vai supostamente... chegando. Mas a parte mais importante está aqui, ó. Tá. Ele tem que colocar ele para dentro dele. O sampaco, ele vive muito em dupla. Um está aqui, o outro está acolá. Eu tenho que trazer esse daqui, é o que eu chamo de colocar você para dentro de você. De você mesmo, Ele né? passa a caminhar num sentido só. Ele Até praticamente mata o daqui e ele só vive cuidando da vida. Certo. Vamos falar do Celso Santebanes, o Ken humano, não é? Esse menino que tem aparência de boneco e você já conhece a história dele. E agora ele está numa luta pela vida lá no hospital, lá em Uberlândia, Minas Gerais. Ele é sampaco? Ele é sampaco? Observe a pupila dele, é bem alta, quase colada no supercílio, Sim. aqui na parte superior. Além disso, ele usa umas lentes, me parece que até foi pintada à mão por um artista, eu não entendi bem. Sim, essa história. Ele Isso tem é incrível olhos aquilo, é claros verdade isso? mesmo e ele ainda reforça com a lente. Pronto, com a lente aquilo fica maior, certamente para chamar o brilho do azul mais atenção, mas ele tem todo o movimento de rosto, boca, de sampaco, e eu não tenho dúvida. Estragou a vida dele isso. Isso é que acabou deixando que ele viesse numa carreira promissora. Quando ele está no melhor momento da carreira dele, ele cai aí com uma leucemia. É da condição sampaco, Sim. então. Um detalhe importantíssimo é Márcia, né? Márcia. Márcia é a parte sonhadora do sampaco. Eu tenho seguidores no Facebook que eles chegam até mim dizendo assim, o nome da pessoa é Maria. Ela não bota Maria da Silva, é Maria Potter. Ela é tão apaixonada pelo Harry Potter que ela põe Maria Potter. Então, nesse mundo de sonho, é complicado para um sampaco.